o que é epigenética. Epigenética é o estudo das mudanças da expressão gênica que ocorrem sem alterar a sequência base do DNA. Ou seja, vai ter uma mudança do fenótipo sem mudar o genótipo. Então, não vai mexer com alelo, não vai mexer com gene, não vai ser uma mutação. Vai ser algo que vai silenciar ou ativar os genes, mas sem mexer, por exemplo, na sequência de pares de base. Esses genes eles vão ser revestidos e ligados de moléculas, vão tornar mais ou menos ativos, como eu falei. E uma coisa que é muito importante saber é que essas mudanças elas são herdáveis, ou seja, durante as divisões celulares, elas podem ser herdáveis para as próteses. Uma coisa que é importante para você ver é um exemplo de como isso acontece. Por exemplo, todas as nossas células têm o mesmo DNA, todas as nossas células têm a mesma sequência de pares de bases. Mas por que, por exemplo, o meu olho é de um jeito, o meu cabelo é de outro, a minha pele é de outro? Por causa da diferenciação de acordo com quais genes são silenciados e quais genes são ativados. Ou seja, nem todos os genes que tem na nossa célula estão funcionando para acontecer a transcrição e tradução ao mesmo tempo. Outro exemplo é aqui no óvulo. Como é que vai ter a diferenciação em células diferentes? Tipo, as células do sangue, a hemácia, o glóbulo branco, ou então as células nervosas, o neurônio, as células da pele. Se elas vêm de uma mesma célula, como foi que elas se diferenciaram em coisas diferentes? É por causa disso, exatamente. Por causa que no ovo, no caso, que é o espermatozoide mais o óvulo, vai ter mecanismo da epigenética, como a metilação, a acetilação, que eu vou falar mais para frente, que vai silenciar algumas coisas e ativar outras que vão fazer ter células diferentes. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pode falar. É só ligar o microfone que eu não vou estar conseguindo ver o chat. Não estou conseguindo ver o chat, na verdade. Outra coisa que é importante saber é que a maioria dos nossos genes, eles não são puros, ou seja, a maioria dos nossos genes tem mecanismo de epigenética. Muito difícil ter algum gene que vai se expressar 100%. Ou seja, sempre vai ter algo que vai ser silenciado, algo que vai ser ativado. E uma coisa importante também para saber é a parte básica do cromossomo. A cromatina, o cromossomo são duas cromatinas, né? O que seria a cromatina? A cromatina é quando tem o DNA enrolado em uma proteína histona. Essa proteína histona é isso aqui, ó. Não, desculpa, isso aqui. Isso aqui é o metil. A proteína histona é onde o DNA vai se enrolar. Quando o DNA está enrolado, ele não vai ser transcrito, porque o DNA não vai ter o espaço para ele ser transcrito. E quando ele está desenrolado, não vai ser mais. Ele agora vai ser transcrito. Isso vai ser explicado na acetilação. E também tem esses grupos metis, que é da metilação, que vai ficar aqui na parte do DNA condensado. Mas eu vou explicar melhor durante a aula. Aqui são os principais mecanismos de epigenética que a gente vai ver hoje. É a metilação, a modificação de histonas e os microRNAs. A metilação, vamos começar com ela. O que é a metilação? É algo muito simples. É só você adicionar um metil, que é um CH3, em alguma citocina seguida de guanina, que seria no carbono 5 dessa citocina. Ou seja, o que vai acontecer é adicionar esse metil. Não vai mudar em nada a conformação da célula. Aqui é a célula não, desculpa, a base. Aqui é a base e aqui continua sendo a base. A única coisa que vai ter é um metil a mais. Esse metil vai evitar que ocorra a transcrição. Por isso que vai mudar o fenótipo sem mudar o genótipo. Ou seja, não vai mudar a conformação gênica, mas ele vai ser silenciado. Então, não vai ter a transcrição. Então, ele é pré-transcricional. Ele vai usar para adicionar esse metil, vai ser a DNA metiltransferase, que é uma enzima muito importante. E ele influencia na expressão gênica, é herdável, como eu falei, pré-transcricional, isso é importante saber, e vai ter mudanças de expressão gênica e desenvolvimento de diferenciação celular. Aqui é só um exemplo de como acontece a metilação do DNA. E quando tira o metil, vai ter um espaço para poder acontecer a transcrição. Vocês têm que lembrar que para ter uma transcrição vai ter que ter um espaço, ou seja, tem que ter um local para poder ser feita a transcrição. Se tiver tudo enrolado, se tiver tudo com, por exemplo, com o metil, não vai ter espaço para ter a transcrição. Então, por isso que não vai acontecer. Alguém levantou a mão? Pode falar. É a Mel. Vocês têm uma coisa no chat? Não sei se foi sem querer. Enfim. Não altera o fenótipo. Altera o fenótipo, não altera o genótipo. Não sei se eu falei errado. Mas altera o fenótipo, não altera o genótipo. O genótipo é a constituição, né, da célula. E o fenótipo é como
o genótipo é expresso. Então, vai alterar o fenótipo. Não sei se eu falei errado, se eu falei, desculpa. Mas é o genótipo que não é alterado. Vou colocar aqui. Porque eu... Peraí. Um segundo. Agora eu vou sair da... Pronto. Vamos para o próximo. Aqui é mais ou menos como é que aconteceria assim, a metilação. Tá aqui o RNA, né? E vai ter o espaço para transcrição, aí vai acontecer a transcrição normalmente. Aqui, com a metilação, vai ter o metil em cima do RNA. Então, não vai conseguir fazer a transcrição, então não vai ter a produção de proteínas. Então, a consequência vai ser a inativação gênica, sem produção da proteína, por recrutamento de proteínas e de complexos repressores que impedem a transcrição gênica. Agora, uma aplicação disso é na síndrome do X frágil. É muito importante vocês saberem as doenças que ela colocou na aula, porque cai bastante nas provas. E o que é caracterizado essa síndrome de X frágil? É a deficiência intelectual herdada mais comum. Não quer dizer que seja a deficiência intelectual genética mais comum, porque é diferente de genético e herdado. Então, quer dizer que, tipo, herdado, quer dizer que passou do pai para o filho, tudo. E a genética seria a síndrome de Down, que pode ter passado do pai para o filho, mas é com em relação a translocações, a mutações, não quer dizer que foi literalmente passado mesmo. Já quando é herdado, quer dizer que foi realmente passado. E a causa mais comum de transtorno do espectro autista monogênico, ou seja, é um autismo secundário. A mutação do gene FMR1, que está no cromossomo X, nessa parte 27.3, com 17 exons. Isso acontece por expansão de trinucleotídeo CCG na região 5-UTR do gene. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer aquilo que eu já tinha falado até em outra aula, da expansão de trinucleotídeos. Vamos pegar, por exemplo, uma trinca de base, seria CCG no caso, e vai estar amplificando, ou seja, vai estar clonando. De acordo com o número de repetições, vai ter aquele limiar de repetições. De acordo com esse número, você vai ter alguma doença ou não ter, ou então, tipo, ter a doença mais leve. No caso aqui, por exemplo, até 55 repetições, o paciente não vai ter nada. Entre 55 e 200, pode ter ataxia, pode ter também uma falência do ovário precoce. E quando tem mais de 200, é que a pessoa vai ter a síndrome do X frágil. E essa síndrome do X frágil, ela passa da mãe para o filho. É uma condição, se eu não me engano, é ligada ao X excessivo, se eu não me engano. E ela resulta na metilação da parte do DNA que silencia o FMR1. Vou explicar agora. Como é que acontece? Essa proteína que era produzida por esse gene é a FMRP. Ela é a chave reguladora da função neuronal, ou seja, ela é muito, muito importante para a parte do sistema nervoso central. Ela é envolvida com a estabilidade e a transcrição do RNA mensageiro cerebral, e ela é transmitida como sinal, ela faz parte da transmissão do sinal sináptico, ou seja, ela está envolvida em todo o mecanismo do sistema nervoso central. Ela regula mais de 4% desse RNA mensageiro do cérebro e regula o receptor de glutamina. Ela aumenta a transcrição de genes e deixa, quando tem a deficiência, vai aumentar a transcrição dos genes e vai deixar de regular a produção de proteína. E o que vai acontecer? Vai ter muita proteína sendo produzida, porque ela vai estar atuando aqui. Quando ela está aqui, ela vai regular. Regular significa, nesse caso, inibir. Ela vai inibir uma parte da produção de proteínas pelo receptor de glutamato. Quando ela vai fazer isso, glutamina, desculpa. Quando ela faz isso, ela vai diminuir a produção de proteínas. Se não tiver a proteína FMRP para regular, vai ter muita produção de proteína e isso vai ser neurotóxico, ou seja, vai ter uma excitotoxicidade que vai fazer tudo aquilo que eu falei, aquele efeito no sistema nervoso central. Se alguém tiver alguma dúvida. Agora, o segundo mecanismo de epigenética é a modificação de histonas. Só relembrando a parte da... Oi? Tu pode repetir, por favor, sobre a proteína FMRP? Posso. A proteína FMRP é a que é produzida pelo gene FMR1.
Esse gene ele é silenciado pela expansão de trinucleotídeos. Quando tem muita expansão de trinucleotídeos acima de 200, nesse caso, vai ter uma metilação, ou seja, vai ter um silenciamento desse gene. Então, ele não vai ser mais expresso, não vai ser mais transcrito e não vão produzir mais a proteína dele, que é a proteína FMRP. Essa proteína ela é muito importante para a transmissão do sinal sináptico, ou seja, ela é muito importante para o sistema nervoso central funcionar. E ela também está relacionada com mais de 4% do RNA mensageiro do cérebro. Então, tipo, isso é só para você entender que ela é muito importante para a parte funcional do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central. Por isso está relacionado com a síndrome do X-frágil, que é uma síndrome que causa deficiência intelectual, pode causar um autismo secundário. E ela, qual é a função dela? Ela vai regular o receptor de glutamato. O que vai acontecer? Quando ela vai regular no caso seria inibir. Não totalmente, ela vai meio que inibir uma parte das proteínas que deveriam ser produzidas. Então, quando ela está presente, essa proteína, ela vai diminuir a produção de outras proteínas a partir da regulação do receptor de glutamato. Mas quando não tem ela, vai deixar de regular, então vai ter muita proteína sendo produzida. Sendo que as proteínas são produzidas, elas são neurotóxicas. Então vai ter uma excitotoxicidade, ou seja, vai ser tóxico para o sistema nervoso central, por isso que vai ter todos aqueles problemas que vão causar deficiência intelectual na síndrome do X-frágil. Certo? Obrigada. Eu acho que eu falei glutamina, falei glutamato, mas eu vou confirmar qual dos dois é, se é a glutamina ou glutamato. Acho que não é tão importante, mas eu acho que eu confundi. Teve hora que eu falei glutamina, teve hora que eu falei glutamato. Quando terminar a aula, eu mando para as representantes. Agora, o segundo mecanismo é a modificação de histonas. Vocês lembram que as histonas são as proteínas que o DNA vai se enrolar para formar a cromatina, para formar o cromossomo. Aqui está explicando. DNA se enrola nas histonas, ele vai formar o cromossomo. Ele vai sofrer mecanismo de modificação nas caudas do DNA. Vai ser bem aqui nas caudas. E vão ser pós-tradicionais do DNA. Vai ter a acetilação, a metilação e a fosforilação. A metilação é igual ao que a gente tinha visto antes, adicionar o metil, e a fosforilação é adicionar um fosfato. Mas o que é importante mesmo saber dessa parte é a acetilação. Vou explicar aqui. Vai acontecer o seguinte, eu falei que para ter uma transcrição, precisa ter um espaço para ser transcrito. Quando está com a histona, vai estar o DNA enrolado. Se o DNA está enrolado, não vai conseguir transcrever, porque não tem nenhum espaço para o RNA funcionar. O mensageiro, o ribossoma, tudo. O RNA mensageiro, no caso. Então, como não tem nenhum espaço para o RNA funcionar, não tem como ser transcrito. Por isso que a acetilação vai ser abrir esse RNA, ou seja, vai ser tirar um pouco das histonas. Quando tem essa acetilação, ou seja, o acetil é adicionado aqui nas histonas, nas caudas das histonas, vai abrir um pouquinho o DNA e vai ser possível fazer a transcrição. Então, vai ser um mecanismo de ativação. Quando tem a desacetilação, vai fechar, então vai ser de silenciamento. Eu botei até aqui, acetilar, abrir, desacetilar e fechar. Agora vamos para o terceiro mecanismo. Se alguém tiver alguma dúvida nessa parte de acetilação e desacetilação, eu vou continuar. Silenciamento de RNA, que é o RNA não codificante. A gente vai ter uma subclasse do RNA, que é o microRNA, ou RNA não codificante. Ele vai ser responsável só por regulação gênica, pós-transcricional. Ele é o único que é pós-transcricional. Os outros dois vão agir antes da transcrição. E vão ser 22 nucleotídeos, que podem ser o RNA silenciador, né? O RNA não codificante. E vai acontecer o seguinte, eu vou mostrar aqui na imagem. Vai ter o RNA dupla fita, ele vai entrar na célula. E o RNA mensageiro, depois que ele é transcrito, ele vai em direção aos ribossomos para fazer a produção de proteína. Na hora que ele sai do núcleo, depois da transcrição, ele vai encontrar com o RNA de interferência, que é pequenininho, por isso que chama microRNA. Quando eles se encontrarem, ele vai formar um complexo de silenciamento induzido por RNA. Nesse complexo, o microRNA ele vai cortar o RNA mensageiro.
Quando ele for cortado, ou seja, clivado, fragmentado, não vai conseguir chegar até o RNA ribossômico e fazer até o ribossoma, desculpa, e fazer a tradução de proteínas. Então, ele é pós-transcricional, mas é antes da tradução. E ele é usado até em um remédio, que é o Onpattro. Ele vai silenciar o gene causador de amiloidose hereditária mediado por transferrina. Então, ele vai achar qual é o gene que vai ter a mutação e ele vai clivar esse gene, ou seja, ele vai cortar o RNA que faria a proteína, tipo, ele vai cortar antes de ter a produção de proteína e vai evitar que tenha mais produção, porque a amiloidose é meio que um excesso de proteína em algumas partes do corpo. Pode falar. Pode falar, Bela. Acho que foi sem querer. Sim, vou continuar. Então, esses foram os 3 mecanismos de epigenética. Se alguém tiver alguma dúvida, algum mecanismo, pode falar. Agora, algumas coisas que usam mecanismos de epigenética. Por exemplo, imprint não é um mecanismo de epigenética, é algo que usa um dos mecanismos de epigenética. É bom não confundir isso. São fenômenos regulados por epigenética. O imprint genômico vai ser uma diferença da expressão de acordo com a origem, se é do pai ou se é da mãe. É algo fisiológico, na maioria das vezes, só que tem partes que são... Se tiver algum problema, pode ser que vire patológico, mas é normal acontecer isso. Isso vai acontecer como se fosse uma chave fechadura. Para se conectar, tem que ter algumas partes silenciadas e outras partes... Lorena. Oi? Lorena. Como é que pediu para tu repetir? Qual parte? Antes ou... Aqui, é? O RNA não codificante? É? Lorena, eu acredito que seja a parte anterior. Isso, essa daí. Não, perdão. A próxima. Aqui? Ou a próxima? Isso. Tá. Isso. MicroRNA. É o seguinte, microRNA é um RNA que não é codificante. Ele é bem pequenininho. Ele é, tipo assim, ele era um RNA de dupla fita e vai virar um RNA pequenininho e ele é não codificante. A única função dele, a principal função, no caso, é a regulação gênica, ou seja, ele vai regular alguns genes depois de serem transcritos, ou seja, ele vai regular de, no caso, não serem traduzidos. São 22 nucleotídeos e vai acontecer pela clivagem do RNA mensageiro ou repressão da tradução. Clivagem é a mesma coisa de quebrar, de cortar. Vai acontecer o seguinte, aqui o RNA vai entrar na célula e vai ser uma pequena parte, tipo uma pequena RNA de interferência. O RNA mensageiro, ele vai para o ribossomo para traduzir a proteína, ele vai levar a informação para traduzir a proteína. Antes dele chegar no ribossomo, depois da transcrição, isso é importante, porque os outros dois são antes da transcrição e esse aqui é depois da transcrição. Depois da transcrição, o microRNA ele vai encontrar com o RNA mensageiro e eles vão formar um complexo de silenciamento, ou seja, eles vão se juntar. Quando eles se juntam, o microRNA ele vai cortar o RNA mensageiro. Ou seja, mas ele pode botar na prova que vai clivar, pode botar que vai fragmentar, mesma coisa. Clivar, fragmentar, cortar. Ele vai cortar esse RNA mensageiro. Quando corta, ele não vai funcionar mais. Então, não vai chegar RNA mensageiro no ribossomo e não vai ter a tradução de proteínas. Então, é como se silenciasse, porque não vai ter a tradução da proteína, então não vai ter o fenótipo, porque não vai ter nenhuma produção, entendeu? E a aplicação é nesse remédio, que é o Onpattro, que é para amiloidose hereditária. A amiloidose hereditária é uma doença que, tipo, tem muitas coisas envolvidas, mas, tipo, o resumo é que vai ter um aumento, tipo, vai ter um acúmulo de proteínas em alguns órgãos, como o rim, o fígado. Então, quando você faz esse remédio, ele vai silenciar um gene, vai silenciar o gene que vai estar produzindo, fazendo que vai estar estimulando essa produção excessiva de proteína. Aí vai ser como... Vai ser o tratamento, entendeu? Para não ter tanta produção de proteína assim. Deu certo? Vou continuar. Aqui os fatores da epigenética. Só o que eu estava falando é que é como se fosse uma chave fechadura. Para fechar, vai ter que ter alguns espaços vazios e outros espaços um pouquinho mais, como vocês estão vendo aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que vai ter partes silenciadas e parte ativada. Isso vai ser pela metilação. No caso, algumas coisas vão ser metiladas e outras não.
Por isso que vai ter esse equilíbrio. É basicamente um equilíbrio entre o material genético da mãe e o material genético do pai. E pode ter também algo que chama de dissomia uniparental. Dissomia uniparental é quando tem, por exemplo, só o material genético da mãe, ou seja, ele está duplicado, por exemplo. Aí é dissomia uniparental. Ou então do pai. Mas eu vou explicar melhor nas doenças, essa parte de dissomia. Aqui é só para vocês entenderem como tem que ter esse equilíbrio. Por exemplo, aqui essa célula são dissomia uniparental da mãe, ou seja, tem duas da mãe e nenhuma do pai. Aqui é a placenta, que é o embrião. A placenta não vai estar sendo bem desenvolvida e o embrião vai estar desenvolvido. Aqui, quando é só do pai, vai ter a placenta melhor desenvolvida e o embrião menos desenvolvido. Ou seja, precisa ter um equilíbrio para que tanto a placenta quanto o embrião estejam bem desenvolvidos. E quando os dois estão juntos, os dois ficam melhor desenvolvidos. Porque senão ia faltar uma parte de algo. Por isso que precisa do equilíbrio, da regulação. Pelo menos 80 genes do nosso corpo têm imprint. É algo muito importante, é muito comum, é fisiológico. A primeira doença que ela falou na parte de imprint foi a síndrome de Silver-Russell. Caiu uma prova antiga, então é bom vocês darem uma lidinha nos slides que ela botou, mas eu vou dar uma falada. Primeiro, que é um fenômeno clássico, inclui um retardo do crescimento intrauterino e pós-natal, hipertrofia do perímetro cefálico aumentada em relação ao corpo no nascimento. Ela falou que, por exemplo, o perímetro cefálico da criança vai estar normal de acordo com a curva de crescimento. Só que o corpo vai ser menor, então vai ter uma desproporção. Vai ter desproporção em muitas partes, por exemplo, a simetria dos membros, sinodactília do quinto dedo, desproporção craniofacial, a face vai ser mais triangular, dificuldade de se alimentar e baixo IMC. Mas o que é importante mais saber, além de, tipo assim, uma base das características para, tipo, identificar se cair qual... Tipo assim, se cair sem o nome da doença, você já identificar pelas características principais qual é a doença. O que é mais importante saber é que 60% desses pacientes com esse quadro clínico, você consegue identificar a causa genética com distúrbios, que os mais comuns são a perda da metilação do cromossomo 11 e a dissomia materna uniparental do cromossomo 7. Ou seja, vai ter 2 vezes o material da mãe no cromossomo 7, ou então metilação do cromossomo 11. Os dois são importantes, mas o do cromossomo 11 é mais comum do que o do cromossomo 7. É importante saber essas duas coisas. Eu acredito que não precisa saber, tipo, tão detalhado, tipo, 11, P15, essas coisas. Só saber, tipo, do cromossomo, metilação, cromossomo 11, dissomia materna uniparental do cromossomo 7. É importante saber disso. Agora, a primeira doença daquela parte de imprint mesmo, além da outra que tem a ver com a metilação também, sem relação com imprint. Essa doença é uma muito importante, que é a de Prader-Willi. Ela vai ser quando tiver uma perca da parte do cromossomo 15 do pai. Tem vários tipos de mecanismos para acontecer isso. Mas vou falar primeiro dos sintomas, que provavelmente na prova não vai dizer, é Prader-Willi. Vai ter nas alternativas, você vai ter que identificar qual é pelas características clínicas. As principais são deficiência intelectual moderada, hipotonia neonatal grave, obesidade, hiperfagia e hipogonadismo. Então, é bom vocês saberem a clínica dessas doenças, porque pode perguntar na prova em relação à genética, e não colocarem o nome da doença. Aqui são os mecanismos principais da síndrome de Prader-Willi. Primeiro, normal, vai ter uma parte do pai e uma parte da mãe no cromossomo 15. A principal coisa que pode acontecer é a perda da parte paterna do cromossomo 15. Então, vai expressar só da mãe. E 65% a 75% dos casos. Pode acontecer também uma dissomia uniparental materna. Quando falar, isso caiu em prova também, que eu vi nas questões. Quando falar dissomia uniparental materna, você vai querer marcar que é a outra doença que eu vou falar depois, que é Angelman. Mas se disser que é a dissomia uniparental materna, quer dizer que tem 2 vezes mais o material da mãe. Então, vai ser a doença que falta a do pai. Então, vai ser Prader-Willi. E se disser dissomia uniparental paterna, vai ser a síndrome de Angelman, que eu vou falar daqui a pouco. Também pode ser por um defeito de imprint, que vai ter, por exemplo, mais no da mãe e menos no do pai, aqui, ó. Mas só nessa parte, porque quando é dissomia uniparental, vem os 2 cromossomos inteiros. Aqui vem só uma parte do cromossomo, na parte do imprint. Agora, a segunda doença é a síndrome de Angelman.
Também é importante saber as características principais, principalmente a parte do riso imotivado, você já pensa. Deficiência intelectual é grave dessa vez, vai ter hiperatividade, crise convulsiva, ataxia e riso imotivado. Vai ter a ver com a falta da parte materna do cromossomo 15. E esse daqui vai ter um mecanismo a mais do que o outro. Vai ter normal, os dois com cromossomo 15. Esse aqui vai ser no cromossomo 15 também, mas é a parte da mãe. E o principal, caiu até em questões, qual é o que vai mais? Ele vai botar nas alternativas, tipo, é a dissomia uniparietal, que é o que dá mais. Não, não é o que dá mais. O que dá mais é a deleção. Deleção da parte do cromossomo 15 materno é o que dá mais. Aí depois vai ter a dissomia uniparietal paternal, ou seja, vai ter dois cromossomos do pai, dois cromossomos 15 do pai, em vez de um da mãe e um do pai. Também pode ter uma mutação nesse gene UBE3A, que vai ser uma mutação e o gene não vai funcionar a parte do cromossomo 15 materno. Ou então aquele defeito do imprint, que vai ter uma parte do pai no cromossomo da mãe. Agora, última parte, inativação do cromossomo X. Inativação do cromossomo X é algo que é fisiológico, é para acontecer, e vai ser um mecanismo de compensação de dose. Porque o cromossomo X, ele tem muito mais genes, tipo, em geral, do que o cromossomo Y. O cromossomo Y é bem menor. Se não tivesse essa inativação, nós mulheres, íamos ter muito mais genes do que os homens. E não daria certo. Tem que ter um equilíbrio, né? Então, por isso que tem a compensação de dose. O que muita gente acha que é incorreto é que vai silenciar um cromossomo X inteiro. Não vai. Vão ter partes do cromossomo X que vão estar silenciadas e partes que vão estar ativas. Se tivesse, por exemplo, o cromossomo X inteiro inativado, todas as mulheres teriam o fenótipo de Turner, que é aquela síndrome de Turner que foi falada até na aula de cromossomopatias, que a pessoa vai ter baixa estatura, pescoço alado, essas coisas. Enfim, ia ter muita gente com síndrome de Turner. Obviamente, todo mundo. Ou então o Turner ia ser algo normal, porque todo mundo ia ter 45X. Mas não é o que acontece. Então, vai ter uma parte ativada, outra parte inativada. E essa inativação é aleatória. Vai ser por metilação e compactação de DNA, e vai ser em 85% dos genes, ou seja, vai ter pelo menos 15% dos genes que ainda vão estar ativos, e vai ser no corpúsculo de Barr. Na imunofluorescência vai dar para ver só uma bolinhazinha, é o corpúsculo de Barr. E vai ser um comparativo, é a gata malhada. Na gata malhada, ela vai ter algumas partes do corpo dela que vão estar ativas, umas partes do X, e algumas partes do corpo dela que vão estar ativas, outras partes do X. Por isso que ela vai ter duas cores. Então, quer dizer que todas as nossas células vão ter as mesmas partes do X nativas? Não. É aleatório. Algumas células, umas partes do X estão inativas e outras células, outras partes do X. E aqui é uma demonstração. O X é o gene que fica mais ou menos no meio do cromossomo X, e ele vai determinar quem vai ser ativo e quem vai ser inativo. Aqui, por exemplo, são os genes que vão ser inativados, e aqui são os que vão escapar da inativação. E tem algo que também é muito importante, que são as regiões pseudo-autossômicas. Vão ser regiões que vão ser parecidas com o Y, e eles vão se parear com o X, reconhecer o X como algo homólogo. Aqui, nesses losangos pintados, são as regiões pseudo-autossômicas. E câncer e epigenética é uma coisa bem básica, é só porque vão ter partes que eram para ser metiladas, ou seja, silenciadas, e não vão ser, vai ser a hipometilação, e partes que eram para ser metiladas, ou então também tem a parte da acetilação, partes que eram para ser metiladas e não vão ser, partes que não eram para ser metiladas e vão ser metiladas, que é a hipermetilação. Isso vai aumentar a chance de ter câncer, porque o câncer é uma doença multifatorial, mas tem fator genético também. Por exemplo, os supressores tumorais. Ele deve estar funcionando. Se tiver alguma coisa que metila ele, ou seja, silencia, pode ter mais chance de ter câncer. E os protoncogenes, eles devem ser silenciados. No normal, os protoncogenes, que são antes dos oncogenes, eles são silenciados. Mas se tiver alguma coisa coativa, ou seja, o hipometila, ou seja, diminui a metilação dele, ele pode estar ativado e aumentar a chance de ter câncer. E o último slide é só para falar sobre como essas mudanças, elas são adquiridas ao longo da vida e elas são herdáveis. Então, por exemplo, uma mãe que fuma,
as alterações que ela teve pode passar até para a neta dela. Então, tipo, é algo que é muito importante. Os nossos hábitos, querendo ou não, eles influenciam no nosso organismo, também podem influenciar a nossa prole. Outra coisa importante é que não é obrigatório, só porque, por exemplo, eu tenho um gene para obesidade. Eu sou obrigada a ser obesa? Não. Ou então uma pessoa que não tem o gene de obesidade, ela é obrigada a não ser obesa? Não. O fator ambiental é muito importante para a maioria das doenças. É claro que tem doenças que não tem como evitar, mas tem coisa que fator ambiental, como alimentação saudável, exercício físico, pode ser algo que determine se você vai expressar ou não aquela doença, principalmente pela parte dos fatores epigenéticos. É isso, eu coloquei várias questões, se quiserem que eu faça alguma, ou então se quiserem olhar em casa, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida. Se quiserem alguma questão, eu coloquei uma breve explicação. Só uma coisa que eu acho que é importante vocês saberem, acho que isso aí que eu botei aqui na questão, é a parte do corpúsculo de Bar, é uma das últimas, peraí. O corpúsculo de Bar, você, tipo assim, é o número de X menos 1, porque tem que estar inativo. Então, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Turner, ela não vai ter corpúsculo de Bar, por causa que ela só tem um cromossomo X, não dá para inativar. Se uma pessoa, por exemplo, tiver 3X, ela vai ter 2 corpúsculos de Bar. Então, isso é algo importante para saber. Tá aqui, essa questão aqui. Eu coloquei aqui também que o Turner só um X, não tem corpúsculo de Bar, e o número de corpúsculos é o número de X menos 1. Sempre lembrar disso. É isso, gente. Qualquer coisa pode mandar as dúvidas no WhatsApp. Obrigada. Viu? Ei, Lorena, repete só essa questão aí, por favor. Essa do corpúsculo de Bar? É. Tá, peraí. Agora eu perdi. Pronto, aqui. Eu não coloquei todas as alternativas porque não estava cabendo, mas é assim. Abaixo estão representados 5 núcleos de células somáticas e cada ponto claro corresponde à cromatina sexual. Cromatina sexual é o corpúsculo de Bar, no caso. Esses pontinhos clarinhos aqui é o X condensado, né? O X inativado. Aqui no 1 não tem nenhum, no 2 tem 1, no 3 tem 2, no 4 tem 3 e no 5 tem 4. Aí ele pergunta, qual destes núcleos poderia, com mais probabilidade, ser encontrado em uma paciente com síndrome de Turner? Na síndrome de Turner, você só tem um X, né? Só tem um cromossomo X. E o número de corpúsculos é o número de X menos 1. Porque o corpúsculo é o X inativado. Se você tem um X, só não tem como inativar o único X que você tem. Então, vai ser sempre o número de X menos 1. Então, o Turner, como só tem um X, então não vai ter nenhum corpúsculo de Bar, por isso que a resposta é 1. Letra A, né? A pessoa 2 seria normal? Sim, a pessoa 2 é a normal. Obrigado. Lorena. Oi. Não sei se tem alguém falando. Mas se todos estiverem de acordo, enfim, ou a maioria estiver de acordo, tem como tu resolver essas questões com a gente, para não perder o ritmo? Posso resolver. Tá bom, obrigada. Vou colocar aqui. Tem qualquer coisa, quem não quiser, tipo assim, não tiver nenhuma dúvida, quiser sair, pode sair. Quiser perguntar logo alguma coisa da própria aula. Aí quem quiser ficar para as questões, vou falar logo as questões. Vou botar do começo. O Hugo está pedindo para te explicar novamente a modificação da estona. É porque ele pediu pelo chat. Certo, peraí. Tá, obrigada. Vou voltar. Vou voltar aqui do começo. Tipo, a modificação de estonas, eu falei lá no começo que a estona é a proteína que o DNA é enrolado. Quando o DNA está condensado, quer dizer que ele é o DNA, ele está enrolado nessa proteína. Quando você enrola, por exemplo, eu vou dar um fone de ouvido, mas ainda funciona. Assim, quando você vai usar, por exemplo, um fone de ouvido, para você colocar, por exemplo, no seu ouvido, você não vai colocar ele todo enrolado. Você tem que desenrolar, deixar ele normal, assim, reto, para você usar. Igual um carregador, por exemplo. Então, o que acontece na estona, você coloca para guardar. Por isso que para isso que serve a estona, para você conseguir guardar o DNA ocupando menos espaço. Por isso que o DNA vai ter enrolado ao redor dessa proteína. O que acontece é que quando você coloca, por exemplo, está aqui a estona,
tá vendo que vai ter uma caudazinha para fora? Nessa cauda da histona pode ser adicionado um radical acetil. Nesse radical acetil, ele vai, aqui ó, tá vendo? O acetil vai estar adicionado na cauda da histona, dessa proteína. Quando ele é adicionado, ele vai desenrolar o DNA, ou seja, o que estava enrolado, como no fone de ouvido, vai ser desenrolado, vai ficar assim. Quando desenrola esse DNA, ele vai conseguir fazer a transcrição, ou seja, vai formar o RNA mensageiro. Só vai conseguir fazer transcrição quando tiver reto. Então, por isso que vai acontecer na acetilação, vai ser para abrir a parte do DNA que está, por exemplo, que está enrolada. Então, por isso que vai ser ativado o gene. Vai ter a transcrição e depois a tradução. Já quando você desacetilar, ou seja, você tirar um acetil da histona, vai fechar. Então, vai enrolar de novo. Quando está enrolado, você não consegue transcrever o DNA e virar RNA mensageiro. Entendeu? Deu para entender? Qualquer coisa eu explico de novo. Pronto, né? Então eu vou para as questões. Daqui a pouco, eu espero que eu consiga acabar em 15 minutos, senão depois eu crio outro link. Vou colocar logo na parte das questões. Qualquer coisa vocês me avisam que eu não estou olhando o chat. Pronto. Primeira questão. A síndrome do X-frágil é a causa mais comum de deficiência intelectual herdada e é a principal causa monogênica de transtorno do espectro autista. Sua etiologia está associada a um fenômeno epigenético. Sobre a síndrome de X-frágil, marca a opção correta. A metilação do DNA ativa a transcrição do gene FMR1. Falso. A metilação do DNA ela vai silenciar a transcrição. Então, você já marca, tipo assim, não importava nem a questão, não precisava nem ter lido anunciado. Metilação vai silenciar. B. É causada por acetilação que bloqueia a transcrição do gene. A acetilação ela vai ativar a transcrição do gene. Então, também está errado. Letra C. A expansão da trinca CGG acima de 200 causa o silenciamento do gene FMR1 por microRNAs. Não vai ser por microRNA, vai ser por metilação. A gente viu na parte da metilação. Vai ser silenciamento mesmo. E tem que ser acima de 200. E eu acredito que não é esse daí. A trinca, eu acho que é CCG, mas não é, acho que ela não vai cobrar, tipo, a trinca tá errada. Vai cobrar mais pelas características importantes mesmo. E a proteína FMRP regula a sinalização neuronal e na sua ausência, essa sinalização é interrompida. E também tem a letra E, que é o silenciamento do gene FMR1 deixa os receptores de glutamato, que eu disse que ia falar depois, constitucionalmente ativos, causando exotoxicidade e lesão neuronal. A letra E é a letra correta. Porque vai ter esses receptores, eles eram para ser regulados pelo FMR1, RP, no caso, né? Pela proteína que é formada pelo gene FMR1. E quando não tem essa proteína, eles vai estar ativo esses receptores, vão fazer mais proteínas, vai causar excitotoxicidade e lesão neuronal. Já a letra dela está errada, porque essa proteína, ela não vai regular, tipo assim, diretamente a sinalização neuronal e essa sinalização ser interrompida. Vai regular por causa das proteínas que vão ser deixadas de produzir, não é literalmente na sinalização neuronal. Coloquei aqui a explicação. Agora, a segunda questão. Investigações genéticas têm demonstrado que gêmeos idênticos apresentam diferenças fenóticas de comportamento e fisiologia, mesmo possuindo a mesma sequência de DNA. Uma nova área, a epigenética, está sendo desenvolvida para explicar essas diferenças, já que o genoma não possui somente a informação da sequência dos 4 bases, A, C, G e T, na cadeia de DNA. A teoria da epigenética tem sido relacionada às ideias de Lamarck sobre a evolução. Isso se deve ao fato de que ambas as teorias, aí tem que ver o que tem relação com Lamarck e a epigenética. As mutações ocorrem no genoma e são selecionadas ou não pelo ambiente. Não vai acontecer mutação na epigenética. Como eu falei, é algo no revestimento. Não vai mudar o gene. As características adquiridas durante a vida podem ser transmitidas
aos seus descendentes. Está correto, mas eu acredito que a de Lamarck não falava disso, se eu não me engano. Vou até conferir qual está certa. É essa daí mesmo. É isso mesmo, a de Lamarck também fala que está certo, é que as características vão ser transmitidas. C. Os organismos expostos às pressões ambientais são selecionados até que os mais aptos sobrevivam. Isso é da teoria de Lamarck, mas não é da parte da epigenética. E D. Os alelos têm sua frequência alterada na população mediante modificações no ambiente que vivem. Está errado, porque não vai mudar os alelos, não vai mudar o gene, vai mudar o que está revestindo eles, para serem ativados ou silenciados. E letra E, o gene sofre modificações no acaso, e algumas dessas modificações são eliminadas ao longo das gerações. Não vai ter modificação no gene, vai ter só no revestimento deles. Próxima questão. O imprint genômico é um processo regulado epigeneticamente que faz com que os alelos sejam expressos de acordo com sua origem parental. No cromossomo 15, existe uma região que sofre imprint, que é o 15, Q11, 13, que controla a expressão de genes. Sobre o imprint na região 15, assinale a alternativa correta. Perda do alelo materno causa síndrome de Prader-Willis? Não. Perda do alelo materno vai causar síndrome de Angelman. Dissomia uniparental materna causa síndrome de Angelman? Não. Isso aí é uma grande pegadinha, porque você olha materno, você acha que é Angelman, mas não, porque dissomia uniparental é quando tem uma cópia. Vai ter duplamente o cromossomo 15 da mãe. Então, não vai ser de Angelman, vai ser de Prader-Willis. Mutação no gene UBE3A é uma das causas de Prader-Willis. Não, essa é uma das causas de Angelman. Deleção do alelo paterno causa hipogonadismo, obesidade e hipogonadismo. Ele botou 2 vezes, mas tudo bem. Tá certo. Prader-Willis, as características clínicas dele é muito importante vocês saberem, eu coloquei até aqui depois. E o defeito do mecanismo de imprint é a principal causa de síndrome de Angelman. Eu também falei disso, que é importante saber que a principal causa, tanto de Angelman quanto de Prader-Willis, é a deleção. Da parte materna ou paterna, no caso. A letra D eu coloquei aqui. Ah, não coloquei, não. Eu não coloquei as características clínicas de Prader-Willis, mas tem no slide. Que é tipo hipogonadismo, obesidade, deficiência intelectual moderada, essas coisas. Aí a próxima questão é aquela síndrome que eu falei também, a síndrome de Silver-Russell. É uma condição geneticamente heterogênea que afeta 1 em cada 30.000 a 100.000 crianças. O fenótipo clássico inclui retardo no crescimento intrauterino e pós-natal. Tô só colocando aqui, pronto. Hipertrofia, período cefálico, aumento em relação ao corpo do nascimento, assimetria de membros, sinodactilia do quinto dedo, desproporção, enfim, aquelas características. Em cerca de 60% dos pacientes com diagnóstico clínico, é possível identificar a causa genética, e os estudos mais comuns incluem aquelas 2 coisas que eu falei que eram importantes vocês saberem, que é a perda do cromossomo 11 e a dissomia uniparental materna do cromossomo 7. Próximo termo, imprint genômico, que nomeia um dos tipos principais de modificação epigenética, refere-se a. Aí vai ter expressão de determinado gene independente da origem parental? Não, já tiro daí. Expressão de determinado gene independente da origem parental? Não. Aí vai a letra C. Expressão diferente de determinado gene de acordo com sua origem parental? Sim, é basicamente o que é o imprint. E esse fenômeno é regulado pela acetilação do DNA. Genes acetilados são genes ativos. Está errado. Genes acetilados são genes ativos e é mais pela metilação. E o D, expressão diferencial de determinado gene, fenômeno regulado pela metilação do DNA, e genes metilados são genes inativos. Então, a letra D. A próxima, você é interno do Centro de Saúde da Escola da Unicristo, está atendendo menino de 12 anos por atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, déficit intelectual, rosto longo, orelha saliente, história familiar de avô com quadro de ataxia. O residente, ao entrar, suspeitou de uma síndrome genética do X frágil, né? Que é a síndrome genética ligada ao X. Aí, com base na descrição acima, assinale a alternativa correta. Pelas características clínicas, vocês têm que saber o básico de característica clínica daquelas doenças que foram faladas na aula. Pelas características acima do X frágil. Letra A, representa a mais frequente causa de deficiência intelectual mental herdada, sim, provocada por mutação no ponto do gene FMR1 localizado no XQ273. Eu acredito que não é mutação, né? É na parte de epigenética, então não seria mutação.
B. São consideradas pré-mutações quando o número de repetições CGG varia de 50 a 200, podendo evoluir para a mutação completa quando a transmissão é paterna. Não é assim que funciona, também não tem a ver com a relação paterna, já que, por exemplo, se for um filho, o pai nunca vai passar para o filho uma doença que é no cromossomo X. C. Em alelos normais do gene FMR1, o número de repetições do CGG varia de 6 a aproximadamente 50, tá certo? E a letra D. A proteína FMRP, produto do gene FMR1, está aumentada em indivíduo afetado devido à expansão de uma sequência repetida maior que 200 na região 5 não traduzida do gene. É uma região traduzida do gene. No caso, proteína F1 está aumentada em indivíduo afetado, expansão de uma sequência repetida maior que 200 na região. Essa região é traduzida, mas, tipo assim, a partir disso, não vai traduzir a parte da transcrição da proteína. E o diagnóstico da síndrome em criança sexo masculino pode ser precoce, porque as características fenótipicas típicas, como o rosto alongado, não é algo precoce, é algo que, geralmente, essas que têm expansão de trinucleotídeos demora mais para aparecer. Ok. Gente, é muita festa. Você está atendendo o paciente com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, déficit intelectual, ataxia, dificuldade de fala, distúrbio de sono, epilepsia, estereotipias e sorriso motivado. Características clínicas que vocês têm que saber para a prova, que é um clássico do imprint genoma e diversas etiologias. Marca a alternativa correta, qual é a principal hipótese e sua etiologia mais frequente. A principal hipótese é angioma e a mais frequente é a deleção da região específica do cromossomo 15. Importante saber. Aquela questão que eu já falei. E é isso, eu acho que foi isso. Qualquer coisa, pode perguntar. E o que eu tinha dito que ia mandar depois era o glutamato. Eu falei glutamina, mas é glutamato mesmo. Obrigada. Boa noite.